você? Você costuma ignorar o que você sente? Talvez, menina, você não esteja exatamente cansada, mas talvez você esteja se abandonando emocionalmente. É isso mesmo. Porque ficar ignorando o que você sente, isso é uma forma de abandono. Fingir que está tudo bem, isso também é uma forma de abandono. Então me conta, por acaso você faz isso ou você já fez isso? Eu sou Lia Ferreira, eu sou psicóloga e hoje eu quero deixar aqui para vocês de sinais que de repente, sinais que nos mostra que de repente a gente possa estar se abandonando emocionalmente. É isso mesmo, meninas. Porque quando colocamos tudo e todos em primeiro lugar, simplesmente o que a gente está fazendo? A gente está assim se abandonando. É exatamente isso mesmo. E agora me responda, por acaso isso é comum para você? Você sempre está dando prioridade a tudo, prioridade a todos, e sempre se deixando de lado, se deixando ali de cantinho. Por acaso é comum para você esse tipo de comportamento? Você reagir assim no seu dia a dia, na sua rotina? Pois quero que você entenda que se você está fazendo isso, você está indo para um caminho de abandono emocional, exatamente. Porque quando a gente se deixa sempre por último e quando a gente aceita coisas que nos machucam em benefício ao outro, isso aí é um abandono emocional. Isso mesmo. E quando você simplesmente faz tudo isso, aceita as coisas que te machucam, aceita as pessoas que chegam e faz e acontece, e simplesmente você não se manifesta, você simplesmente aceita, isso aí é um abandono emocional, porque você está abandonando o que você está sentindo naquele momento, porque com certeza você tem sim alguma reação. Você deve estar pensando alguma coisa sim. Você está querendo dar uma resposta. Você está querendo se posicionar, mas você não fez. Então, a partir do momento que você não fez, não se posicionou, não se manifestou, você está se abandonando emocionalmente. É isso mesmo, meninas. E eu quero que você entenda que quando a gente se escolhe, se coloca como prioridade e se coloca, se posiciona, fala o que você pensa, o que você está sentindo diante daquele comportamento que o outro teve para com você, isso aí, meninas, é um começo de cuidado. É um começo de cuidado, de amor, de carinho que você está tendo para com você mesmo. Porque você está mostrando para o outro, você está mostrando para o mundo que você é um ser que se ama, que se respeita e que o outro não tem direito de chegar em você e fazer e falar o que quer. Vocês estão compreendendo o meu pensamento? É isso, meninas, porque temos que aprender. Eu falo que é aprender, porque a gente vive tanto no automático que as coisas vão passando, vão acontecendo, a gente passa, muitas das vezes é imperceptível a nós. Mas nós temos que aprender sempre a se colocar como prioridade, independente do que esteja acontecendo. Você tem que ser prioridade, você tem que se escolher em primeiro lugar, para depois você querer resolver as questões dos outros, para depois você querer colocar o outro no seu plano. Mas primeiro você tem que colocar isso na sua vida, você tem que idealizar isso na sua vida. Você é prioridade, independente do que seja, independente de qual situação, você é prioridade. Porque você compreende que você tem que estar bem para poder acolher o outro, para poder dar suporte ao outro, para poder dar um apoio ao outro. E se você não estar bem, como que você vai fazer isso? Então, é óbvio que você tem que ser prioridade.
Em tudo. Você tem que estar em primeiro lugar em tudo na sua vida. Porque senão não tem como você dar continuidade das coisas no seu dia a dia, porque você tem que estar bem, você é um ser que você tem que estar bem para você atender as outras adversidades no seu dia a dia. E o abandono emocional, meninas, é um padrão crônico que usamos para negligenciar nossas próprias emoções, nossos próprios sentimentos e limites também. E justamente para quê? Para agradar o outro, para evitar conflitos. É isso, exatamente. Então, nós temos que ficar muito atentas sobre essa questão. E o abandono emocional, ele muitas das vezes, ele se caracteriza, muitas das vezes, quando a gente coloca os desejos, as vontades, os quereres dos alheios em primeiro plano, em primeiro lugar, ignorando você mesmo, ignorando você, ignorando seus próprios sentimentos, ignorando suas próprias emoções. E até mesmo, meninas, reprimindo alguns sentimentos. Olha que ponto que a gente chega quando a gente não tem esse olhar para conosco mesmo em questão do abandono emocional. E muitas das vezes, meninas, podendo nos levar, quando a gente usa desse abandono emocional, quando a gente não tem esse olhar para conosco mesmo, muitas das vezes esse abandono pode até mesmo nos levar para um esgotamento mental, para uma depressão e aquela sensação de vazio. Olha que ponto que a gente chega se a gente não se observar no nosso dia, diante das nossas relações, em todos os campos que seja, familiar, trabalho, amizades. Olha que ponto que a gente pode chegar. Então a gente tem que sempre estar se observando, tem que estar sempre atento como que a gente está se posicionando para com as pessoas e para com o mundo. É isso mesmo. Porque muitas das vezes, menina, isso pode nos gerar um cansaço mental, frustração, um desequilíbrio nas nossas relações, dificuldade de estabelecer limites e muitas das vezes nos levar a um profundo sentimento de solidão, que é a questão do vazio que eu falei para vocês. Você está rodeada de pessoas, mas você sente que está sozinha, sente aquela solidão. Então, nós temos que ficar muito atentas, meninas, como que você está se relacionando com o seu emocional. Como que você está permitindo as pessoas se relacionar com você. Como que você está permitindo as pessoas te tratar. Você está estabelecendo limite? Então, nós temos que ficar muito atento a isso, porque o outro chega na sua vida, faz o que quer, fala o que quer e simplesmente se vai. E a problemática fica toda em você. E aí? Então temos que ficar atentas. Temos que aprender a estabelecer limites. Temos que aprender a nos posicionar diante das pessoas, diante das falas das pessoas, diante dos comportamentos das pessoas, em pró a nosso benefício, a nossa saúde mental e emocional. E muitas das vezes física. Porque às vezes a gente está tão chateada, a gente está tão dolorido com algumas coisas que as pessoas falam, que a gente simplesmente colhe e não se manifesta na hora, não põe para fora o que você está pensando, está sentindo, que aquilo simplesmente começa, muitas das vezes, a nos dar sintomas, até mesmo físico. É isso mesmo. Então, assim, a gente tem que ficar muito atenta. E como que você está se posicionando diante das pessoas para com você, em seu benefício, em benefício à sua saúde física, mental, emocional. E física, eu volto a falar novamente, porque às vezes a questão está tão além que você começa a se somatizar no corpo.
Então, eu estou falando aqui do físico, mental e emocional, porque tudo é um sistema ligado. Então, meninas, é isso que eu queria colocar aqui hoje para vocês, ok? Eu espero que eu esteja, que eu possa, eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma dúvida. E coloca aí para mim. Agora me conta com sinceridade. Você tem colocado, você tem se colocado em último lugar? Você tem se posicionado para com as pessoas diante de você? Coloque aqui para mim nos comentários. Eu vou olhar com muito carinho. Deixe seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal, meninas, e a gente se encontra no próximo vídeo.